Crimeia aqui, Sevastopol, é a base. Por que a Crimeia é importante? Repara que ela é uma península, né, avançada. Ela te dá uma posição estratégica de navegação que ninguém tem. Se você está aqui, você chegar aqui no meio, você está longe. Você está aqui, qualquer lugar que você tiver, ninguém está tão projetado à frente. Turquia, para cá, para a Europa. Se você está projetado aqui na frente, você está passos à frente. Qualquer navio ou força naval que sair aqui, você já consegue interceptar, Exato. Consegue bloquear, consegue fazer a diferença. Então, ele decide que ele não pode perder a Crimeia. Por essa razão de ser um lugar estratégico para acessar o mundo naval. Porque a Rússia não tem acesso naval ao mundo direito. E aí ele anexa a Crimeia. Como? Simplesmente ele coloca... É uma combinação de ações, né? Ele nomeia um prefeito da cidade, um cidadão russo. Aí tem milícias, que são soldados russos que não estão usando uniforme russo, dão suporte. Tem uma base naval russa que os soldados saem com tanques ou veículos blindados nas cidades. E eles fazem um referendo com a população. Desse referendo, a maioria da população era de descendência, etnia e falava russo. Então queria estar com a Rússia. Ah, entendi. A maioria. Mas nem todo mundo pode votar. E você não faz um referendo de um pedaço do país sem incluir o resto do outro país inteiro. Você tem que incluir a Ucrânia inteira. Claro. E não foi o que ele fez. E mesmo assim o referendo é fraudado e tal. E aí ele acaba criando problemas com a comunidade internacional, porque, isso é uma anexação de um território. Então esse é o primeiro passo. Se eu falei que há 80 anos não acontecia, em 2014 aconteceu. Mas não foi uma guerra. Foi ele abocanhar um território e anexar e todo mundo aceitou. Entendi. Então ficou por isso. Isso foi quando? 2014. 2014 e o mundo olhando já meio preocupado. O mundo olhando, preocupado, condenou, não reconheceu, mas isso não muda nada, e impôs um monte de sanções contra a Rússia. Tipo? Sanções econômicas. Sanções do tipo tal banco, os ministros, secretários, oligarcas, pessoas próximas. As sanções atrapalham a economia russa. E isso cria algum problema. Mas na sequência ele não está contente só com isso daqui. Ele em 2014, na sequência, tem uma região aqui no leste da Ucrânia, separatista, ou com muitos russos vivendo ali que querem se separar e aproveitam o momento, não querem, mas são instigados pelo Putin, pela Rússia, aproveitam o momento e começam a entrar em choque com as forças ucranianas. Os russos indiretamente estão apoiando e depois eles acabam intervindo aqui de formas ocultas, soldados não uniformizados. Eu não entendo direito, assim, a Ucrânia é uma coisa misturada, porque você tem russos lá dentro e tem gente que não tá afim não gosta muito dessa influência russa. Então, o exército da Ucrânia é coeso ou mesmo dentro dele tem... Não. Bom, ele é coeso porque eles são com ucranianos que defendem e percebem a sua identidade nacional ucraniana. Entendi. Existem soldados e militares ucranianos que desertam no meio dessa história toda? Vários. Ah, tá. O general aqui da Crimeia, quando a Rússia anexou, ele mudou de lado. Os russos viraram e falaram para ele: olha, eu te pago mais e te dou passaporte e cidadania russa. Ele falou: tá bom. Beleza. E vários fizeram isso. Entendi. E os russos incentivam eles a fazerem isso. Por que tem russo em todos esses lugares? Por causa da Guerra Fria da União Soviética, que ocupou todos esses territórios. Desde aquela época. Os soviéticos, eles planejaram a inserção de russos em todos esses lugares para fragmentar, para enfraquecer, para ter um olhar deles ali dentro. Tiraram gente daqui. Os russos tiraram o povo tártaro, que são povos de origem turca, muçulmana, da Crimeia. Quando eles anexam a Crimeia lá atrás, em 1700 e pouco, eles já retiram o povo original daqui. Então isso acontece, essas engenharias sociais acontecem ao longo de todo o território. Eles mudam as fronteiras. Ele pegou a Crimeia e deu para a Ucrânia.
colocou na Ucrânia, porque a Ucrânia era parte da União Soviética. Então, tanto fazia estar na Ucrânia ou estar com a Rússia. Entendi. Aí, quando veio a independência, ele falou, não, mas a Crimeia era minha antes. Mas, bom, agora já era, você já perdeu. Bom, mas aí começa o problema aqui, nessa região. Essa região separatista, ela tá querendo se juntar à Rússia. E aí, desde 2014, os confrontos continuam. O episódio mais marcante, talvez, que chamou a atenção do mundo para isso, foi quando o avião da Malaysian Airlines, lembra? Foi abatido e caiu. Aliás, eu estava em Moscou quando isso aconteceu. E eu até dei várias entrevistas. Fazendo lá, velho? Tava visitando. Tá. Mas aí aconteceu um negócio. Nossa. Eu entrei ao vivo em todos os veículos. Eu entrei transmitindo o que estava acontecendo ali. Abateram e derrubaram o avião. E quem que derrubou? Armamento russo na mão desses rebeldes que são ucranianos, que falam russo, de etnia russa, ligados com os russos, que queriam fazer parte, queriam pegar esse território deles e se juntar com a Rússia, estimulados e incentivados pelo Putin, pela Rússia. O que acontece? Isso daqui fica desse jeito. A Rússia dominou a Crimeia. Aqui não evolui, mas quem tem controle do território são os separatistas, né? E aí, de repente, em abril do ano passado, o Putin começa a trazer soldados para a fronteira. Fazer as tais manobras, os exercícios militares. Ele tira do resto das outras fronteiras? Tira aqui até da Sibéria e traz gente para cá. Aliás, dado interessante, acho que é desde 1920 que ele não deixava as fronteiras com a China e com a Mongólia tão desprotegida. Com um contingente tão baixo de soldados. Pra você ver o quanto que ele mobilizou e o quanto ele está interessado nisso daqui e o quanto ele se sente seguro na relação com a China hoje. Quando ele faz isso, né, o Ocidente fica olhando, tá todo mundo olhando, ninguém acha que vai dar nada. O que esse pessoal fica fazendo aí? Eles estão se preparando. Tá vindo combustível, tá vindo tanque, tá vindo armamento, tá vindo trem, tá vindo soldado, tá vindo avião, tá vindo míssil, lançador de míssil, tá vindo um mundo pra ir. Hoje são 200 mil soldados. E você não faz isso só pra... deixa eu dar uma ameaça, deixa eu dar um susto no mundo. Não o Putin. Ele não é esse cara. Não, porque ele entende como que funciona a política internacional. Ele sabe que se você blefar e não entregar, você vai ser visto como uma pessoa fraca. Entendi. E se você for fraco, uma das ferramentas da política internacional é a ameaça. É você virar pro outro e falar assim, olha, vai ter consequências. Que consequências? Quem é você? Ó aqui meu histórico. Ó o que eu já fiz. Entendi. Ó quais são as minhas consequências. Se os Estados Unidos ameaçam um país de algo, essa ameaça ela é crível. Por quê? Os Estados Unidos se envolve em vários conflitos e tal. Agora, se o Brasil vira para a Argentina e fala, olha, Argentina, não faça isso. Argentina, o que vai acontecer, Brasil? Você não tem histórico, você não tem credibilidade, você não faz. E o Putin entende essa lógica muito bem. Ele é um ex-KGB, né? Serviço secreto, russo, soviético. Bom, e aí, o que aconteceu nos últimos dias? Essas províncias, lá em 2014, se declararam independentes. Esse pedaço aqui, que é mais ou menos o pedaço que está controlado pelos russos. Mas o tamanho do estado mesmo, ele é mais ou menos isso, vai. Tá. São 2 provincionas. Esse pedaço aqui é controlado por ucraniano. E a Ucrânia domina, tem soldados aqui e tal, e tá em confronto com esse pessoal daqui. Desde 2014, o tempo inteiro acontecendo isso. Agora o Putin virou e falou assim, tudo isso daqui é um país independente. O parlamento russo aprovou e o Putin veio a público anteontem, esses dias, e falou as regiões de Donbass, que é o nome dessas 2 regiões, Donetsk e Luhansk, são países independentes. Eu reconheço a independência deles. E eu estou enviando tropas para garantir que isso... para manter a paz. E aí, ele já enviou as tropas? Elas já estão aqui dentro.
E nessa região onde tinha ucraniano não satisfeito? Não, essa não, eles estão aqui. Ah, estão aqui. Estão aqui. Agora, neste momento, tem muitas tropas russas aqui. Na Bielorrússia dentro da também? Bielorrússia. Participando de um exercício militar que está acontecendo há alguns dias, Mas Bielorrússia, semanas. então é amiguinha da Rússia. Mega amiga. Ah, tá. Aliás, eu troquei, né? Eu falei que um era o Little Russians era esse e o White Russians é esse. Eu falei invertido, acho. Esse aí é Little Russian? Não, esse. Esse, tá. E aí tem um exercício militar e eles estão aqui posicionados. O maior contingente está aqui na fronteira próxima à Ucrânia. Os russos estão posicionados. Kiev está aqui, Isso, pertinho. está muito perto de Kiev. E a grande dúvida é, o Putin vai atacar Kiev? Os americanos, o serviço de inteligência americano falou, vai. Falaram que vai? Falaram. A gente está falando isso faz 2 semanas. Ele não vai se contentar com isso. Ele vai atacar Kiev. Ele não parece um cara também, é o que você falou, não parece um cara que fica ameaçando e não faz. Mas aí que tá. As consequências disso é o mundo inteiro se unir contra a Rússia ou não. Depende do que você chama de se unir. Se unir é a mesma coisa que aconteceu quando a Alemanha e Japão e aconteceu aquilo lá, de ter essa consequência de eles serem tratados como grande mal a ser combatido. Nem a Europa. Você entendeu? Entendi. Nem a Europa e nem os Estados Unidos colocarão nenhum soldado aqui para defender a Ucrânia. Por quê? Porque eles não estão preparados para entrar numa terceira guerra mundial pela Ucrânia. Basicamente isso. Eles não se prepararam durante os anos? Não, eles não querem fazer uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Ninguém quer. Não. Os europeus menos eles ainda. Eles vão assistir acontecer isso. Bom, mas isso é vão recriminar. Isso é uma repetição da história. Eles assistiram isso com Hitler. Exato. Falaram, não, mas é só aquele ali. Deixa tudo lá bem, na Polônia, né? Polônia, não, só. Aí chegou uma hora que foi tarde demais. E o Putin, então, ele espera que isso aconteça, que não tem uma reação. Ele tem certeza que não vai ter. Ele tem certeza. Tem certeza. E ele tá certo. Mas não haverá uma reação militar do Ocidente para proteger a Ucrânia. O que o Ocidente vai fazer? Dar armas. Já está dando, desde 2017. Para ucranianos? Para a Ucrânia. Nossa. Está dando armas para os ucranianos se defenderem. Quem que está desesperado aqui? Quem que você acha que está desesperado nessa história? A Polônia de novo. Isso. É óbvio. Todos os países, esses 3 aqui, Estônia, Letônia, Lituânia, estão desesperados. Polônia está desesperado. Porque você está falando que vai acontecer. Gostei de aqui não aconteceu nada. Ele vai vir para cá também, o Putin? Se ele recuperou esse território inteiro. Esse daqui é o maior estado em população das ex-repúblicas soviéticas. De todas as ex-repúblicas soviéticas, o Cazaquistão é maior em tamanho. Mas não é Mas em população, a Ucrânia é maior. São mais de 40 milhões de pessoas aqui. A Ucrânia é o primeiro, é a mais importante a ser recuperada. Mais importante. E ela é mais chave, porque o Putin disse no discurso dele de 2 dias atrás que ele falou? Que não existe nação, país ucraniano independente. Que a Ucrânia é uma invenção dos russos. Dos russos? Dos soviéticos, dos russos. Que esse país não existe, que eles são irmãos e que eles são russos. Na verdade, que não existe diferença entre russo, da Rússia e russo, por isso que é White Russians ou russos brancos tudo... little pequenos russos, tudo russo. Isso daqui é tudo russo para ele. Só que ele ignora que existe um idioma, uma cultura, uma história, uma identidade nacional de um povo que foi dominado em momentos pelo Império Polonês, por vikings, por mongóis, por todo tipo de gente. Por turcos, mas aí vem uma pergunta que pode ser muito burra, desculpa, tá? Não. Mas, ok, eles vão chegar em Kiev e vão tentar dominar a Ucrânia. Esse monte esse exército todo aqui vai dominar isso. E eles vão estar expostos em outros lados. Eles não correm o risco de vir alguma coisa de outro lado? Não tem nada do outro lado. Não tem ninguém do outro lado. Tem ninguém, né? Tem a China. Mas agora ele está próximo da China. Como que ele está próximo? Olimpíada de Inverno na China. 2 semanas atrás, o Putin foi lá para encontrar com o Xi Jinping, o líder chinês. E aí os 2 juntos fizeram uma declaração pública de que
A China diz que a OTAN não pode mais expandir e que ela está com a Rússia. Ah, é? É. Então, aí tem um perigo e um temor muito grande, porque estamos cogitando até, né, num cenário extremo máximo, que a China decida fazer alguma coisa contra Taiwan, que é a ilha na frente, que ela quer recuperar no mesmo momento que está acontecendo isso aqui. Nossa, é mesmo. Assim, a China, ela tá olhando e tá atenta e tá do lado da Rússia. E o que nós temos acontecendo no mundo não é mais uma união por ideologia, mas é uma união entre autocracias, entre regimes totalitários, entre ditaduras fortes e grandes. A Rússia é a maior potência militar. Capitalistas. Né? É muito mais potente militarmente do que economicamente. A China é economicamente e militarmente. Isso que eu ia falar, militarmente a China também é forte? Forte, claro. Não tem o tamanho do arsenal nuclear que a Rússia tem. Tá. Mas ela tem outras coisas que a Rússia não tem. Então, você tem 2 grandes países, aí você junta esse grupo, o Irã, você junta a Turquia. A Turquia tá mais desse lado? Tá, Erdogan é um ditador, assim, terrível. Ela faz parte da OTAN. É isso que eu ia falar. Ela ainda faz parte da OTAN, mas ela tá flertando e ela tem se aproximado e se juntado com essa turma dos ditadores. Junta com o Irã, junta com outros aí, Coreia do Norte, e essa é uma guerra, ou é uma disputa entre o mundo autoritário contra o mundo democrático. Você fala que não é mais ideologia, por quê? Sendo que eles são autoritários. Isso não é uma ideologia, é uma... É um sistema de governo, vai. Não, assim, tipo, é um jeito de se organizar politicamente. Não é uma ideologia no sentido que controlam com mão pesada. Não é uma ideologia completa no sentido econômico de como que você tem que viver e tal. Enfim, quer dizer, tudo tem que viver como o líder quer, como o ditador quer, mas não é no sentido ideológico que a gente tinha na Guerra Fria de comunismo contra capitalismo. Esses países aqui são capitalistas de Estado. Um outro conceito. É uma economia aberta, capitalizada, né, mas controlada, dominada pelo Estado. O que a grande preocupação aqui? Como que isso vai acontecer? Primeiro, né? O que ele vai fazer em Kiev? Ele vai entrar em Kiev, ocupar, derrubar o governo e sair? Se ele fizer isso, aí volta um outro governo depois, ele não tem controle sobre o país. Se ele vier ficar e entrar em Kiev, ele vai ficar numa guerra urbana. E uma guerra urbana numa cidade desse tamanho, num país que não quer ser dominado pela Rússia, é uma guerra de guerrilha. Sangrenta e... interminável. Interminável. Porque ela não acaba. Você vai ter que exterminar todo mundo para acabar. Enquanto tiver 100 ucranianos ali lutando, é um sniper, né? Um atirador no alto de um prédio, dá um tiro no tanque, explode um tanque. Carro-bomba. É guerrilha, é assimétrico o conflito. E aí Mas a Rússia as baixas são altíssimas. A Rússia não quer isso. Assim, se ele estiver caminhando para isso, é uma loucura. Ele tá num outro nível de loucura. Você acha que não é isso que ele vai caminhar para isso? Eu acho que não tem como. Só que ninguém conseguiu entender o que ele quer fazer com Kiev, se ele não vai fazer isso. Tem gente que tá aventando a possibilidade de ele entrar, derrubar, sair e fazer um cordão em volta da cidade. Isolar a cidade por fora e não ficar na guerra urbana. Sei lá. Nossa. Outra possibilidade é ele só vai anexar essas províncias aqui do leste da Ucrânia. Ou, eu tenho dito isso daqui também, ele vai vir aqui criar um corredor para pegar por terra a Crimeia. Porque a Crimeia, ela não tem ligação por aqui, tá certo? Que ele colocou uma ponte depois de 14, mas a conexão com o continente está aqui. E para ele fazer isso, ele ocuparia esse território, controlaria isso daqui, e aí é um jeito da Rússia acessar a Crimeia, direto por terra. E de quebra ele também pegaria essas 2 províncias. Me parece mais uma segunda etapa dessa situação é ele vir aqui e se juntar... Com a Moldávia? Também é... Porque aí tem um problema na Moldávia. Tem um território aqui que chama Transnistria. Transnistria. Que tá aqui, ó. Que é ocupado pelos russos.
Fronteira com a Ucrânia. Que teve uma disputa dentro da Moldávia, os russos entraram, ajudaram os separatistas, ocuparam, então tem tropas lá. Para quê? Para evitar que a Moldávia se junte com o Ocidente, para influenciar o que acontece aqui dentro, para evitar que esse acesso aqui do Mar Negro por cima, que chama Gap da Bessarábia, que a Moldávia era Bessarábia antes, que é o Gap da Bessarábia, que é um corredor aqui que conecta, porque o corredor aquele corredor do norte da planície europeia, ele vem aqui por cima e aí ele se divide aqui e desce aqui ao lado dos Cárpatos, porque os Cárpatos, né, estão vindo por aqui. Também não tem nada natural que impeça esse corredor. Isso, e na verdade esse corredor ele serve muito mais para chegar no Mar Negro. Tá. E ele é estratégico importante. E aí, se ele fizer isso, ele corta o acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Aí ele transforma a Ucrânia em um país sem saída para o mar. Todo isolado. Totalmente problemático, difícil, mas não vai ser muito fácil sobreviver. Então, essa são as possíveis opções dele. Ou ele não vai para Kiev e só lida com esse pedaço aqui e tudo bem. Eu acho que para Kiev é uma coisa, pelo que você está me falando, é uma jogada muito arriscada para ele, né? Muito, mas assim, todos os serviços de inteligência do Ocidente dizem que ele irá invadir Kiev. Hoje, o presidente da Ucrânia declarou estado de emergência no país e convocou todos os reservistas. Toda a população parou e ninguém mais trabalha e o país inteiro está mobilizado para a guerra. Porque você tem que se concentrar e se preparar para a guerra, porque eles acham que a invasão é iminente. E ele está sendo orientado e guiado pelo Ocidente, tentando ajudar, pelo menos com informação. Como se começa uma guerra desse jeito? Primeiro ele vai atacar com mísseis. Porque ele vai destruir as baterias antiaéreas e a força aérea ucraniana do que restou. Que já não é grande coisa, mas ele vai atacar as bases militares. Ele sabe onde elas estão localizadas, ele vai bombardear com mísseis e vai destruir o exército ucraniano antes dele se mover. Depois ele vai vir... vai exercer uma superioridade de comando e domínio aéreo. E depois ele vai vir por terra. Como que faz esse domínio aéreo? Uma vez que você não tem mais força aérea do outro país, você... Não tem antimíssil. Não tem antimíssil, você controla o espaço aéreo e você vai ficar voando, sobrevoando, vendo o que está acontecendo ali. Você vai ter superioridade aérea para ajudar suas forças terrestres que estão avançando por terra. E aí ele vai vir por terra... Que vem a terra e vem um avião bombardeando aqui, evitando... Se tem resistência aqui, o avião avança e ataca antes, helicópteros e tal, e vai caminhar. É uma guerra perdida para a Ucrânia. Se a Rússia quiser mesmo avançar, eles não têm o que fazer. Só resistir. Mais ou menos. Ah, é? Em 1939, a Rússia decidiu que ela iria ocupar a Finlândia. E essa guerra se chama Winter War, Guerra do Inverno. E aí os russos estão com, acho que, se eu não me engano, era 40 mil soldados. E a Finlândia tinha assim, um número 5 mil soldados, um número muito baixo, muito inferior. Acho que era 20 mil e 4 mil. Muito inferior. Não estavam preparados, estavam divididos ideologicamente, politicamente. E a Rússia, com uma superioridade muito maior, em dezembro, faz uma ofensiva e entra para dentro para dominar a Finlândia. Os finlandeses lutam bravamente, unidos, organizados, com esquis. Os russos de tanque, os finlandeses com esqui, eles entram na retaguarda das linhas de suprimento, cortam o abastecimento dos tanques, os tanques se tornam inúteis e conseguem vencer a guerra. Caramba! E expulsam os russos. Perdem 11% do seu território, porém não são dominados e ocupados por completo. Então, assim, se a Ucrânia quiser resistir, e ela tem resistido até agora, ela não parou de lutar aqui. Eles têm um exército menor. Os números oficiais falam que a Rússia tem 3 milhões de soldados, se você contar os reservistas. Então ela convoca 3 milhões, tem 1 milhão no exército pronto e a Ucrânia tem quase 300, por volta de 300 mil e chamando os reservistas 3 milhões. Mas aí tem gente que está dizendo, ou existem outros falando, não, ele tem 3 milhões também, se chamar todo mundo, mobilizar o país inteiro e tal. E aí a gente tem que levar em consideração questões como o moral das tropas.
Os russos estão lutando pelo quê? Pela anexação de um território a mais? E os ucranianos estão lutando pelo quê? Pela sua casa, pela sua terra. Então, supostamente, ele vai lutar com mais afinco. Existe uma superioridade militar russa incontestável, obviamente. Mas como que os russos vão ler esse movimento do Putin? Eles vão entender que esse movimento é legítimo? O Putin, tudo que ele faz, tem sempre um grande teatro por trás. Então, ele prepara coisas para parecer de um jeito. Ele não simplesmente vai e faz. Na Crimeia, ele preparou. Teve um referendo. Falou, não, os russos da Crimeia que quiseram. Tem sempre tem um grande show. E esse show faz parte da motivação dos russos que estão aqui dentro e dos russos dentro da Rússia. Para criar as razões pelas quais ele está fazendo isso. Entendi. E o Ocidente tem falado que ele está preparando, né, ações fictícias para dizer. Muitas das coisas já aconteceram aqui. Ele disse que encontrou uma cova com vários ucranianos russos mortos e que aconteceu um genocídio. Ele disse que os ucranianos atacaram. Os ucranianos falaram, nós não vamos atacar. E realmente os ucranianos não vão querer provocar. Ele sabe o que está em jogo aqui. Mas aí ele simula uma situação. Eu não sei se ele já está pronto para ir direto para um ataque a Kiev sem simular alguma outra coisa. Pode ser pode ser que ele simule alguma coisa muito maior ainda do que a gente já viu até o momento. Um falso ataque aqui na Bielorrússia, por exemplo. False flag, um falso ataque para isso. Para ter a Bielorrússia virou e falou assim, olha, os russos podem ficar aqui quanto tempo eles quiserem. E nesses exercícios militares, em 2014 também aconteceu isso, os russos botaram em alerta e em operação o seu arsenal nuclear para dar um recado para o mundo. Eu tenho bombas atômicas, não se metam nessa guerra, ela é minha e eu vou usar essas armas se eu precisar. Esses países aqui estão desesperados. E agora nós vamos entrar um pouco no campo da conjectura, né? O que vai acontecer e o que pode acontecer. A gente viu esses dias aí os líderes indo falar com Putin. Que não adiantou nada, isso já foi lá atrás. Nós já estamos muito à frente disso. Esse canal já foi explodido de comunicação. Os caras foram lá tentando diplomaticamente... Mas não virou nada. Não aconteceu nada. O que nós estamos agora qual é a retaliação? E a retaliação começou. Já? Já. O quê? Não militar. Qual foi a retaliação? Sanções econômicas. A Europa declarou sanções econômicas e sanções para os membros do parlamento russo, não podem viajar. Bloqueios de bens, bloqueios de contas, bloqueios de recursos. E disseram o seguinte, esse é só o começo das sanções. Se entrar em Kiev, as sanções serão mais severas, mais duras. A mais importante das sanções até agora veio da Alemanha, que foi uma surpresa. Porque a Alemanha, ela tem uma dependência energética do gás. É isso que eu queria falar depois. Da Rússia. E a dependência... É o quê? Quantos por cento? Isso daqui. Pode deixar que eu... Um quarto de todo o gás de toda a energia da Alemanha vem do gás natural. Um quarto. Então 25% de tudo vem do gás natural. E desses 25%, metade vem da Rússia. Entendi. Então estamos falando de 12%, mais ou menos. De dependência total da Rússia. Como que esse gás chegava na Europa? Primeiro, ele vinha sempre pela Ucrânia. Aí, depois de todos esses problemas há vários anos, esses problemas não começam em 2014, 2013, eles começam antes disso. Tem um momento, em 2006, se eu não estou enganado, que a Rússia desliga o gás para a Ucrânia. Nossa! Para eles congelarem no inverno e morrerem de frio. Como uma forma de pressão, aterrorizar e tal. E aí, quando ele desliga o gás, os países da Europa recebem menos gás. E isso cria um incômodo. Então, qual que é a solução? Vamos construir gasodutos que não passem pela Ucrânia. E aí, quando 2014 em diante, isso aumenta. Os russos decidem construir um gasoduto daqui, embaixo do mar, o maior gasoduto submerso do mundo,
até a Alemanha. Chama Nord Stream 1. E esse projeto é construído em 2011. E cria uma dependência da Alemanha com a Rússia, no gás, na energia. Depois, recentemente, foi construído o 2. Um segundo igual. Por quê? Porque a Alemanha quis. Precisava de mais. Precisava demais, não tinha de onde tirar, quis desligar as usinas nucleares. Que a gente já falou aqui. E tal, e não sei o quê. Bom, esse segundo dobra a dependência e dobra o fornecimento da Rússia com a Alemanha. E nesse segundo, Nord Stream 2, ele ficou pronto agora. Entendi. Só que ele não entrou em operação. Porque o governo americano virou e falou assim, o governo americano sancionou a empresa que operava e sancionou todas as outras empresas que estavam construindo para parar. Por quê? Porque ele falou, se você ligar isso daqui, você vai destruir com a Europa. Você vai dar um poder muito grande para a Rússia. E os americanos falaram, Alemanha, eu não vou permitir. Mas você não manda na nossa vida. Tá bom. Então eu vou sancionar a empresa. Essa empresa que está construindo, as empresas que estão construindo isso daí, não poderão mais fazer negócio no sistema financeiro americano. Que são empresas alemãs ou russas? São subsidiárias da Rússia, operando na Alemanha, e várias outras empresas russas, um consórcio de empresas está construindo isso daqui. Todas as empresas que estavam nessa construção, sancionadas. Ou seja, sanção econômica. Aí a empresa vai quebrar, se ela descumprir. Então travou. A Alemanha não gostou, falou, você não pode interferir na minha vida. Aí ela falou, se você fizer isso, você está destruindo com a Europa. Porque todos os outros países da Europa não queriam que a Alemanha ligasse isso. A Ucrânia não queria, a Polônia não queria, ninguém queria. Porque iam perder dinheiro ou por causa do poderio que ia dar para a Rússia? Porque a Alemanha é o país mais rico da União Europeia. Se o país mais rico da União Europeia está conectado, lembra do Mackinder lá atrás? Qual era o medo do Mackinder? Alemanha, Rússia. Isso. Se esses dois estão juntos, e eu não estou dizendo que eles estão em vias de estar juntos, eu estou mostrando uma dependência mas que traz um elemento histórico de uma teoria importante que ajuda a gente a explicar tudo o que está acontecendo no mundo. E ele já estava preocupado com isso lá atrás, e a preocupação continua sendo a mesma. Aí o Biden chegou no poder. Aliás, esse é um dos poucos assuntos dentro do governo americano que democratas e republicanos concordam. Ah, é? Sancionar e não deixar entrar em operação o Nord Stream 2. E não entrou ainda? Não entrou. Aí o Biden chegou no poder, negociando com a Merkel, falou, tá bom, eu não vou mais sancionar. Pode seguir. Toca aí. Isso recente, bem recente. Terminou de construir, tá pronto. Só faltam as autorizações dos órgãos reguladores para começar a operar. O que acontece? Começa essa história toda. E o que a Alemanha falou ontem? Não ligarei o Nord Stream 2. Isso daqui custou quase 11 bilhões de dólares. Quem bancou foi a Alemanha ou a Alemanha e Rússia. Mas a Alemanha é que está interessada. Mas perderam e falaram, não vamos ligar. Aí a Polônia aplaudiu, a Ucrânia aplaudiu, todo mundo aplaudiu, falou, ufa, não perdemos a Alemanha para a Rússia. E a Alemanha deu um sinal claro. E os russos contavam com essa grana. Então, essa é a parte interessante ou complicada ou difícil de saber. Tá. Será que os russos não sabiam que isso poderia acontecer? Com certeza. Sim, mas, por um outro lado, eles acham o seguinte. A Alemanha não vai fazer isso. Por que a Alemanha não vai fazer isso? Porque se ela desligar o gás agora, ela depende desse gás. O gás vai ficar mais caro para a Alemanha. Se o gás ficar mais caro para a Alemanha, vai ficar mais caro para a Europa toda. E o gás mais caro, com inflação, no inverno... Eu vi, vai de 500 para 2.000, né? Alguma coisa assim. Isso. O Medvedev que falou isso, inclusive. E aí, olha o que interessante, Vilela. A Rússia, por um lado, ela pode ter certeza que isso ia acontecer e falou, já era. Não estou preocupado, os ganhos aqui são maiores do que as perdas aqui. Esse é o raciocínio deles. Tá. Ou ele falou, ele não vai ter coragem de fazer isso, porque ele vai perder muito dinheiro, ele vai se colocar numa situação muito difícil aqui. A Alemanha trucou e está esperando ver se a Rússia dobra a aposta. A Rússia agora não vai recuar. Só que isso abre
uma outra, assim, uma mudança total da lógica estratégica do que está em jogo. Por quê? Porque agora a discussão vai ser, bom, se a Alemanha resolveu escalar, a Rússia pode virar e falar assim, Vou cortar esse outro aqui. Isso. Você tá achando que é brincadeira, meu amigo? Então deixa eu deixar a sua vida muito mais difícil. Você tá me testando? Você tá me testando mesmo? É isso? O Putin vai falar, então eu vou desligar o gás da Europa. Nossa. Todo mundo acha que isso não vai acontecer. Porque o Putin precisa desse dinheiro, precisa desses recursos.